Vem, Espírito Santo, enche os corações dos teus fiéis e acende neles o fogo do teu amor. Dia de Pentecostes, dia em que celebramos a presença viva, contínua, permanente de Deus na nossa história. Deus está na nossa história, continua na nossa história, se faz história na nossa história. Ele caminha conosco e nós caminhamos no Espírito. Aquele Espírito que Jesus nos dá, aquele defensor, aquele consolador, aquela ajuda para que dê testemunho de Jesus e nós demos testemunho de Jesus. E não vamos esquecer que testemunho na palavra grega é martírio. É para isso que o Espírito nos ajuda, porque precisamos de força para ter coragem de testemunhar Jesus até a morte. Qual é esse testemunho que o Espírito nos dá? É o confronto com a lógica imperial. O dom do Espírito faz com que aquela casa, lá de Jerusalém, onde estavam os 12, vezes 10, 120, os 12, os irmãos de Jesus, as mulheres, Maria, naquela casa se torne o novo centro do mundo, de todos os povos que o império queria para si. Aliás, a começar dos partos, que os romanos nunca conseguiram conquistar. Estes são os primeiros que vão escutar a palavra. Palavra que vem de galileus, gente da periferia, gente que não era considerada, gente de segunda categoria, galileus. E agora a palavra dos galileus é ouvida, a mesma palavra, por todos os povos, cada um na sua língua. É o projeto do reino de Deus, das grandes coisas, das maravilhas de Deus, que vai se superar, substituir a lógica do imperialismo. O imperador queria todos os povos submetidos, explorados, para seu próprio enriquecimento, para o poder. Ele se considerava Deus. Não, o Espírito vai subverter. Este é o projeto. Por isso, o testemunho. Por isso, o martírio. O império não vai deixar barato que nós, movidos pelo Espírito, queiramos outras coisas. Ele vai nos conduzir no caminho da verdade. Verdade que nem sempre é fácil entender, verdade cujo caminho iniciará no momento em que Jesus, chegando à sua hora, vai dizer lá na cruz: fiz o que devia fazer, está tudo feito. E, reclinando a cabeça, entregou o Espírito. No momento em que Jesus morre, o Espírito passa a ser nosso. Ele nos é entregue. Esta é a espiritualidade. Espiritualidade não é coisa nossa, de como eu me sinto. Não, espiritualidade é aquilo que o Espírito faz em cada um de nós. E o referencial será sempre e só o crucificado, que vive em nós, se faz vida na nossa vida pelo Espírito que Ele nos deu. E aí nós vamos entender que o dom do Espírito vai muito além da lei. Verdade que Pentecostes era o dia em que o povo de Israel celebrava o dom da lei de Moisés.
aqueles que depois os rabinos identificarão como 613 preceitos praticamente impossíveis de ser todos observados. Como dirão os sacerdotes de Jesus, este povo maldito que não conhece a lei. O Espírito supera a lei. O Espírito nos faz viver de forma diferente. Paulo nos dirá caminhar segundo o Espírito. Caminho é história. Caminhar segundo o Espírito e não segundo a carne. Na linguagem hebraica, segundo a carne é pensando só em mim. Eu, o centro da minha atividade. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, que me leva me leva a dividir, me leva a explorar, porque o que me interessa é o que vale. Viver segundo o Espírito é colocar a vida da irmã, a vida do irmão, que caminha contigo em primeiro lugar. Viver segundo o Espírito é viver pensando no irmão, pensando na irmã, procurando o bem do outro, sair do centro para colocar no centro o irmão. Isto é ser igreja. Não é pertencer a uma instituição. Ser igreja é caminhar no Espírito, construindo relações novas, relações igualitárias, não de domínio, não de alguém que quer ser mais do que o outro. Nas nossas diferenças, movidos pelo Espírito, cada um para o bem da comunidade, por isso são relações de serviço, de diaconia. Todos e todas somos diáconos e diáconas do irmão. Não somos governadores, não somos hierarquia, somos diaconia. Esse é viver segundo o Espírito. São relações a partir dos últimos, dos pequenos, daquilo que os gregos chamavam de laos, os plebeus. Relações leigas, onde os últimos, os pequenos, estão no centro. Esta é a vida do Espírito, este é o caminho no Espírito, pelo qual seremos perseguidos. Mas aí a novidade é que nós temos essa vida nova. É bonito quando João nos fala: tudo que é do Pai é meu, e tudo que é meu, o Espírito vai evangelizar a vocês. 3 vezes a palavra evangelizar. O Espírito é o Evangelho. O Evangelho é a vida do Pai, a vida do Filho, a vida do Espírito Santo. É a nossa vida. Nós somos a vida de Deus na história hoje. É desafiante, mas é bonito. Obrigado. Muito obrigado.